Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus abençoe o teu lar, a tua vida, os teus caminhos, o teu entendimento através da mensagem da fé. A palavra de Deus é luz, é lâmpada, né? A palavra é o nosso mapa. Aleluia, que ela venha instruir vocês. O propósito aqui hoje, irmãos, hoje não, né? Todo o propósito, né? Eu me refiro aqui agora porque é a palavra que no momento aqui, por exemplo, que eu vou ler, né, que fala de aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento, eu até escrevi aqui para não esquecer de nada. Aperfeiçoamento quer dizer um ato ou um efeito de tornar algo melhor, mais completo, refinado, próximo da perfeição. Próximo, perfeito é só Jesus. Então o propósito aqui é um aperfeiçoamento de palavras, de orações, né, no YouTube, no status, aonde chegar essa mensagem, nos grupos do WhatsApp, a gente espalha, né? E o propósito é manter a gente no propósito certo, alinhados pela palavra. Salmo 107, versículo 11 e 12, que faz mais de anos que eu estou citando, que fala que nós desprezamos o conselho do Altíssimo, andamos contra a palavra de Deus, e isso nos leva à cadeia. E Cristo veio para nos libertar. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente pensa que libertação é só a pessoa cair na igreja, rolar lá, né? Ó, caiu aí, foi liberto. Mas no aperfeiçoamento, quando a coisa começa a afunilar, é a palavra que liberta. Quantas pessoas se descrentes pregadores, mas estão amargurados, enraivados, irados, como eu recém gravei um áudio para uns grupos de WhatsApp, né? Que eu estou em 3 grupos de WhatsApp, por exemplo, que tem círculo de oração, né? A gente ora nos grupos um dia para cada um, e lá eu falava, né, de Atos 10. Até tem o texto aqui marcado, Atos 10, que fala que quando Pedro fazia acepção de pessoas no coração, Atos 10, 9, né? E Pedro está orando. E aqui eu quero falar de oração também novamente hoje. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 9, diz assim, ó: regozijo-me de estar quando estás fraco. A nossa oração é para o vosso aperfeiçoamento. Aleluia. Então é tempo de nós orar para ser aperfeiçoado. É a oração que vem aperfeiçoar. Como eu citei ali, Atos 10, 9, que Pedro está orando ao meio-dia aproximado, hora sexta, e Deus dá uma visão para ele, porque ele fazia acepção de pessoas. Ele queria pregar somente para o povo de Israel, somente para o povo da igreja. Hoje não. Nós temos a obrigação de levar o evangelho a todos. E aí vem o aperfeiçoamento. Eu li aqui o 1 Coríntios 13, eu li o 9. Se nós olhar o versículo 5, diz assim, ó: examinai-vos. Veja bem, te examine, irmão. Não precisa que ninguém te examine. Examine-se você, ó. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que quando vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que não estáis reprovados. É como um colégio, irmãos, né? Quantas pessoas ficam trancadas numa série? Aleluia, não sai da quarta, não sai da quinta, não sai do primeiro ano, né? Não consegue se formar, né? Então existe a possibilidade da pessoa ser reprovada. Então nós temos que orar para não ser reprovado. Aí vem o aperfeiçoamento, né? Como diz aqui, ó, refinado, próximo, refinado, irmãos. Por exemplo, a igreja de Apocalipse, capítulo 3, 18, a igreja de Laodiceia. Ouro refinado pelo fogo. Eu rogo a vocês, aviso a vocês, que vocês comprem ouro refinado pelo fogo, ou seja, espiritualmente, porque a igreja estava focada no dinheiro, eles precisavam ser aperfeiçoado, refinado, como um ouro é purificado no fogo. Então aqui Paulo disse, orem para que sejam aperfeiçoados. O que acontece hoje, irmãos? Eu vou ler um texto para os irmãos bem claro aqui, ó. Aqui um texto escrito para Tito, que era um presbítero, um líder. Veja bem, o que acontece hoje? As pessoas dizem assim, ó, é pela graça, irmão Moisés, não precisa orar mais tanto. É pela graça, irmão. Não precisa orar tanto, Jesus já orou, Jesus já... Entendeu, irmãos? Não, isso é um equívoco. Isso não é um aperfeiçoamento, isso é uma distorção da palavra, né? Porque Paulo manda orar, irmãos, para ser aperfeiçoados. Se Paulo mandou orar, em Atos 9, 10, 9, Atos 10, 9, Pedro está orando no capítulo 10 de Atos. Pedro já está lá adiante, irmãos. Mas ainda tem pessoas, ainda tem crente que faz acepção de negros, de rico para pobre, de drogado, de prostituta. Não, irmãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que orar
pelo aperfeiçoamento, e muitas das vezes o problema está em nós, e nós achamos que é nele. Por isso que a Bíblia diz, tira a trave do teu olho, para tu enxergar um cisco no olho do outro. Veja o que diz aqui em Tito, ó. Veja que não é só pela graça. Tito capítulo 2, pensa num texto claro, irmãos. Tito capítulo 2, no verso 11, ó. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus. Aí é pela graça, irmão Moisés. Veja o que diz lá. Cuidem para não serem reprovados. Então existe a possibilidade da reprovação. Então não é só pela graça. Se fosse só pela graça, nós não íamos ser reprovados. E isso nos traz a andar contra a palavra de Deus. Então a gente não ora porque é pela graça. Veja bem, ó. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ó. Ela nos ensina, ó, a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Veja bem, ó. Para que vivamos neste presente século sóbria e justa e piedosamente. Como é que eu não vou ter piedade de alguém que está na droga? Como é que eu não vou ter piedade de uma pessoa que está pobre? Como é que eu não vou ter piedade de uma pessoa que está bêbado? Ou se está se prostituindo? Você percebe que precisa-se um aperfeiçoamento, não é somente pela graça. A graça trouxe salvação. Mas ela nos ensina a abandonar o mundão, irmãos. A ser pela graça, uma vez salvo, sempre salvo. E se andar contra a palavra de Deus. E esse aperfeiçoamento vem quando tu ora, dobra o joelhinho. Isso é o quê? A oração traz o quê? Um ato ou um efeito de se tornar algo melhor. Nós precisamos melhorar, irmãos, no entendimento, mais completo um pouquinho, né? Refinado, próximo da perfeição. Isso se adquire, Paulo disse, orando, irmãos. Então as pessoas interpretam que é pela graça e não ora mais. Então a igreja de Laodiceia está focada no dinheiro. E vocês são os pobres, miseráveis e nu. Comprem ouro refinado, ou seja, se aproxime, procure melhorar, vocês estão errados. E ele ainda diz mais, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Ou seja, Cristo não estava naquela igreja, ele queria entrar. Isso é um aperfeiçoamento. Então disse Paulo, ó, regozijo-me de estar fraco quando vós estáis fortes. A nossa oração é para o vosso aperfeiçoamento. 2 Coríntios 13, 9. Aleluia. Então eu preciso orar. Deus abençoe o teu lar, a tua vida, os teus caminhos. Ore, irmão. Tire tempo para a oração. Diga para o Senhor, como diz em Atos 9. Pedro está orando ao meio-dia. E o Senhor abre a visão espiritual dele. E ele para de fazer acepção de pessoas. Então ele entende. Então lá ele alcança um homem por nome de Cornélio, que andava errado e precisava ouvir a verdade. E Pedro não falava a verdade porque se achava melhor do que os outros. Eu sou bom. Eu andei com o mestre. Eu ando com Jesus, tá muito bem, e o teu próximo não quer que tu ande, tu não quer que o teu próximo ande com Jesus também? Aleluia. Então é tempo de orar para nós entender isso. Deus abençoe o teu lar, a tua vida, as vidas, né, aonde chegar esta mensagem, no nome de Jesus. Paz seja no teu coração.